O oceano é tão grande e profundo que nem mesmo os pesquisadores podem dar um número exato de quão profundo e grande é o oceano. Mas e se na parte mais profunda do oceano vivesse uma criatura que nunca vimos antes? Não estou falando do monstro do Lago Ness ou do Megalodon. Estou falando de uma criatura que você provavelmente nunca ouviu falar: o Mosasauro. Eles eram verdadeiros monstros marinhos e aterrorizavam os mares no período Cretáceo, há aproximadamente 145 a 65 milhões de anos atrás. Mas como seriam nossos oceanos se eles ainda existissem? No ano de 2014, um turista britânico avistou uma criatura estranha enquanto ele estava em um navio de cruzeiro no Golfo do México. Essa criatura ficou conhecida como o Monstro do Cruzeiro do Carnaval. Os entrevistadores pediram ao turista que descrevesse o que ele viu, e sua discriminação soou muito como um predador que foi extinto há muito tempo: o Mosasauro. Mas, como todos nós sabemos, o Mosasauro atingiu sua extinção há bilhões de anos atrás, o que matou 3/4 da vida selvagem na Terra. Então, definitivamente saberíamos se ele estaria vivo ainda. E se o Mosasauro realmente existisse hoje, o oceano seria tão diferente e, claro, talvez não tenhamos permissão para nadar no oceano. Não apenas isso, se o Mosasauro ainda vagasse pelo oceano, o Megalodon poderia nunca ter existido. Bem, porque a extinção dos grandes répteis aquáticos foi o que permitiu que os tubarões e outros animais conseguissem se desenvolver. Então, eles eram o topo da cadeia alimentar. Mas a questão é, como um animal pode ter um impacto tão grande, não apenas para a vida marinha, mas também para todos nós? A verdade é que os mosassauros eram apenas grandes lagartos marinhos, como os dragões de Komodo que vivem na Terra. A diferença é que eles viviam no oceano e eram 1000 vezes maior. Imagine um lagarto gigante, com a mandíbula de 2 dobradiças de uma cobra, dentes enormes e uma cauda como um tubarão. O mosassauro basicamente comia o que queria, como peixes, golfinhos, tubarões, baleias ou até mesmo outro mosassauro. Na verdade, existem fósseis que foram encontrados em todos os continentes, incluindo a Antártida. Essa é a evidência de que esses reis lagartos dominaram o oceano há 1000 anos, ou no período Cretáceo. Mas nem todos eles eram ferozes, porque algumas espécies tinham apenas 3 a 6 metros de comprimento. Os ancestrais do mosassauro eram mais parecidos com as iguanas marinhas que vivem na ilha de Galápagos hoje. Em cerca de 90 milhões de anos atrás, esses lagartos exploravam o oceano para encontrar comida. No começo, eles ficavam na parte rasa do oceano, mas com o passar do tempo, eles começaram a nadar no oceano profundo e se tornaram sua casa. Por causa da evolução de seu corpo, especialmente suas poderosas vértebras caudais, os tornaram nadadores habilidosos e rápidos, o que os ajuda a se afastar mais da costa. Assim como fazem as baleias e os golfinhos, os mosassauros também permaneceram próximos à superfície, pois precisavam subir para respirar. Se essa espécie estivesse viva hoje, isso alteraria completamente nossos oceanos. Alguns dos animais marinhos que conhecemos hoje provavelmente não existiriam se o mosassauro ainda estivesse à espreita no oceano. Porque eles não teriam chance contra os reis dos lagartos. Os peixes e mamíferos em nosso oceano pareceriam e agiriam de maneira diferente do que teriam hoje, porque teriam adotado algumas características e métodos especiais para evitar o mosassauro. De fato, em um estudo de 2007, descobriu que a diversidade de criaturas marinhas nos últimos 100 milhões de anos está diretamente ligada às interações entre predadores e presas. Em suma, nosso oceano seria mais perigoso e assustador do que é hoje. Então, se você tiver talassofobia ou medo do oceano, isso só pioraria.
enquanto nós. Bem, como eu já disse, o Mosasauro tornaria os oceanos muito mais perigosos para nós humanos. Por exemplo, precisaríamos de barcos muito maiores, porque barcos pequenos como os de pesca seriam engolidos por essas criaturas. Mesmo as atividades oceânicas, como velejar, pescar, nadar e surfar, seriam tão fatais e perigosas. Os mosassauros foram um dos maiores leviatãs da era mesozoica, e foi necessário a extinção em massa no final do período Cretáceo para eliminá-los completamente. Se não fosse a extinção em massa no final do Mesozoico, os mosassauros poderiam até ter tomado o lugar das baleias hoje. Felizmente, os mosassauros não existem hoje, porque se existisse, as coisas não seriam boas para nós. Bom, é isso, o vídeo fica por aqui, e se você gostou não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, pois assim você fica por dentro dos mistérios e curiosidades do mundo. Até a próxima!